E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Hélio e nesta aula vamos abordar todos os conhecimentos básicos e necessários para iniciar a programação em dispositivos móveis. Então, sem enrolação, bora para a aula! Sejam muito bem-vindos na nossa primeira aula do curso de Desenvolvimento Móvel com Flutter. Na aula de hoje, vamos estudar alguns conceitos essenciais para que consigamos programar com o fundamento necessário. Bora lá? Hoje em dia, o celular é praticamente um computador, dependendo do celular e do contexto, até melhor. Em questão de popularidade, enquanto que uma pequena parcela das pessoas possui computador e ou notebook, praticamente todo mundo possui o celular. É por isso que aprender o desenvolvimento móvel é de suma importância para a formação da sua carreira profissional. Bom, pessoal, o celular, da mesma forma que o computador, é formado pela parte física, no caso o hardware, como memória, processador, dispositivo de armazenamento e outros. Além disso, o que ajuda ele na popularidade não é só a questão da mobilidade, é porque ele possui outros recursos que facilitam a nossa vida, como GPS, câmera, touchscreen e vários outros. Porém, pessoal, somente o hardware não é suficiente. A gente não consegue clicar no processador e pedir para ele somar 5 mais 5, porque ele é formado por um conjunto de componentes, de circuitos, que precisa da parte lógica do celular. Um software que gerencia o hardware, que tem uma interface amigável que permita que o usuário consiga solicitar as tarefas. No caso, o sistema operacional. Atualmente, os sistemas operacionais mais populares, mais utilizados aqui no Brasil, é o Android e o iOS. Cada sistema operacional, no caso aqui o Android e o iOS, possui sua própria forma de lidar com hardware, utilizando linguagens e bibliotecas próprias. Dessa forma, um app desenvolvido especificamente para o Android é incompatível para o iOS e vice-versa, pois cada sistema operacional trabalha de uma forma. O Android é de um jeito, o iOS é de outra. Assim, pessoal, um app desenvolvido especificamente para o sistema operacional utiliza comandos, bibliotecas e recursos, a chamada de recursos específicas, ou seja, é um app nativo. Há várias formas de desenvolver um app nativo. A mais direta, por exemplo, para o Android, seria programar em Java utilizando o Android Studio. Assim, seria necessário uma equipe de desenvolvimento para o Android e a outra para o iOS, de forma que o seu app atenda o público de ambas plataformas. Que é muito bom, porém gera dois problemas. A primeira é em relação ao custo, pois manter duas equipes de desenvolvimento não é barato. A segunda é em relação ao gerenciamento. Desenvolver um único app envolvendo duas plataformas, duas equipes de desenvolvimento, de forma que mantenha a mesma aparência e as mesmas funcionalidades, não é uma tarefa fácil. Agora, pessoal, prestem atenção aqui. Provavelmente vocês já têm, ou pelo menos já viram o app do YouTube, que possui na versão do Android, que é incompatível para o iOS, e a versão do iOS, que é incompatível para o Android. Ou seja, um app de uma única empresa que possui várias versões para atender os usuários de diferentes plataformas. Uma outra forma de você utilizar o YouTube, apesar de não ser rotineiro nos celulares, é você abrir um navegador e acessar o site do YouTube. O site, não só o YouTube, mas como qualquer outro site. Um site, a interface do site é feito em HTML, CSS e JavaScript, que é compreensível e executável em qualquer navegador de qualquer celular, independente da plataforma, seja Android ou iOS.
que isso significa? Uma única versão, um único site, pode ser aberto tanto no Android como também no iOS. Com essa sacada aqui, pessoal, e diante do alto custo de manter duas equipes de desenvolvimento, surgiu uma nova ideia. Um único projeto no qual o app, as interfaces do app, sejam desenvolvidos em HTML, CSS e JavaScript, onde tenha um framework capaz de fazer chamada de recursos nativos do celular. Assim, esse único projeto gere uma versão para o Android e, ao mesmo tempo, gere também uma versão para o iOS. Ou seja, os aplicativos híbridos. Para que ele funcione, ele tem uma web view. Simplificando, seria um navegador embutido de um site só, que consegue entender o HTML, CSS e JavaScript e abra as interfaces. Nesse estilo, atualmente mais famoso, seria o Ionic, que utiliza o Angular. E programar com Angular é muito gostoso, além de ser prático. Sabendo o Angular, você consegue desenvolver projetos web, mobile, utilizando o Ionic, e também o desktop através do Electron. Então, pessoal, relembrando aqui, os aplicativos nativos são aqueles que utilizam comandos e bibliotecas específicas do sistema operacional. Os aplicativos híbridos, através de um único projeto, conseguimos gerar um app na versão do Android e, do mesmo projeto, conseguimos gerar a versão para o iOS. Ele utiliza uma web view que consiga entender as interfaces feitas em HTML, CSS e JavaScript e possui um framework que consegue acessar os recursos nativos do celular. E agora, pessoal, temos também um meio termo entre as duas, através do framework React Native, a mais utilizada atualmente, tá? Da mesma forma que o Ionic, através de um único projeto, conseguimos gerar um app na versão do Android e também para o iOS, com a diferença de que ao invés de utilizar a WebView, que gera um delayzinho na chamada das telas, ele utiliza os componentes gráficos nativos do sistema operacional. Então, se você gera um app na versão do Android, ele vai utilizar as telas, os botões, os campos nativos do Android. Da mesma forma que se você gera uma versão para o iOS, ele vai utilizar as telas, todos os componentes gráficos nativos do iOS. Porém, a parte da programação, a definição das regras de negócio, o controle de fluxo e outros pontos é realizada através do JavaScript. Então, em tempo de execução, ele precisa de uma bridge, uma ponte que traduza o JavaScript em um comando que o sistema operacional consiga entender. O React Native, como eu disse para vocês, atualmente é o framework mais utilizado. Ele foi criado e é mantida pela Facebook. Então, é uma grande vantagem, é um framework maduro, porque ele foi criado por uma empresa que utiliza e testa todas as bibliotecas desenvolvidas. E finalmente chegamos na estrela do curso, o framework Flutter, que da mesma forma que o React Native e o Ionic, através de um único projeto de código-fonte, pode-se gerar um app na versão do Android e também para o iOS, com a diferença de que ele gera um app totalmente nativo, sem utilizar as interfaces gráficas nativas do sistema operacional. Ao invés disso, ele possui uma render engine que desenha todos os componentes gráficos pixel a pixel, tendo um controle maior, gerando um melhor desempenho e nos dando maior liberdade para definir os componentes gráficos. O Flutter é um cross-platform nativa. Por quê? Porque através de um único projeto, ele gera um app nativa na versão do Android, na plataforma Android e também para a plataforma iOS. Além disso, o Flutter tem a pretensão de, através do mesmo projeto, gerar a versão web e também desktop. Por que eu falo a pretensão?
é que, pelo menos na minha visão, essa parte web e desktop ainda está engatilhando. O Flutter, pessoal, é um framework que utiliza a linguagem de programação Dart, que possui a biblioteca de widgets. Tanto a linguagem como o framework foi criado e é mantido pelo Google. E aqui eu peço uma atenção especial. Se você chegou até aqui sem ter muita noção do que é uma linguagem de programação, framework, biblioteca, eu peço que tenha um pouquinho de paciência e acompanhe o restante das aulas de forma que pelo menos você tente entender o que é cada coisa. Você consegue desenvolver o projeto sem saber desses conceitos? Sim, mas de forma limitada. Você não perde tempo agora, mas com certeza a longo prazo você vai perder muito mais tempo. Você sabendo o que é cada coisa, na medida que dá um erro, você consegue distinguir se é a biblioteca, se é a linguagem de programação, se é na parte do framework e identificar e localizar rapidamente o erro. Agora, se você já sabe o que é cada coisa, fica comigo também e faça uma revisão. Então, bora lá, pessoal. Linguagem de programação, que seria todo componente possui a parte física e a parte lógica. A parte física seria o hardware, que é um conjunto de componentes e circuitos lógicos que precisa de alguém que manda, no caso, o software. O software é um conjunto de instruções que define o que o hardware tem que fazer. Esse conjunto de instruções são escritas justamente pela linguagem de programação. E a linguagem de programação do Flutter é o Dart. Toda linguagem de programação geralmente possui um conjunto de bibliotecas que auxiliam no desenvolvimento do software. Mas o que seria uma biblioteca? Eu vou fazer aqui uma analogia da vida real de forma que você consiga entender melhor. Ou eu espero que você consiga entender melhor. Vamos supor que você queira fazer um bife à milanesa. Qual seria o processo? Você compra carne, tempera, passa farinha de trigo, ovo, farinha de rosca e frita. Veja bem, você não precisou criar o boi, você simplesmente comprou a carne. Todo mundo precisa de carne, então por isso tem a biblioteca carne. Então a biblioteca seria o quê? Um conjunto de código que geralmente todo mundo precisa e que te auxilia nessa agilidade, nesse reaproveitamento do código para o desenvolvimento do seu projeto. Então, ao invés de criar o boi, você utiliza a biblioteca carne. Ao invés de você produzir a farinha de trigo, você simplesmente utiliza a biblioteca trigo. Em um projeto de software, por exemplo, geralmente você sempre vai precisar de uma tela. Então, ao invés de programar do zero, você utiliza a biblioteca de uma tela genérica. Então, temos aqui o exemplo em Java, não em Dart. Em Dart a gente vai aprender ainda, tá? Public Cres minha tela extends JFrame. Então, eu estou fazendo uma herança de uma janela genérica. Então, mesmo sem código aqui, esse código aqui já vai gerar uma tela genérica que possui a interface, os botõezinhos de fechar, aumentar a janela e todas as funcionalidades necessárias. Então, a biblioteca serve justamente para isso. Agilizar no processo de desenvolvimento através do reaproveitamento e do uso do código, tá? Aqui o segundo exemplo, ao invés de herança, eu estou usando uma associação. Ao invés de definir toda a programação para conexão com o banco de dados, eu estou utilizando a biblioteca pronta, Connection, certo? Então, a biblioteca é isso, pessoal, um conjunto de código que te auxilia no desenvolvimento do projeto. E framework, o que seria? Para os alunos, geralmente, framework e biblioteca é tudo a mesma coisa. E não é, pessoal. Presta atenção que é fácil de entender, tá? Então, no mesmo contexto lá do bife à milanesa, só que ao invés de fazer, você resolve ir no restaurante. Lá você faz o pedido e você consegue definir algumas questões. Como se coloca muito sal, pouco sal. Às vezes você não gosta de sal, pede para reduzir um pouquinho. Se você quer bem passado ou mal passado, certo? Aí, conforme o seu pedido, além de usar as bibliotecas, porque pega produtos prontos, ele determina a interação, o fluxo do processo.
Então, ele tempera a carne, ele passa a farinha e ele frita, tá? Então, o framework seria isso. Além das bibliotecas, ele define o fluxo, tá? Então, nunca programamos um framework, apenas configuramos. Então, em um restaurante, você informa como. Então, no framework, você pode determinar algumas configurações. O framework restaurante, neste caso, utiliza bibliotecas, carne, farinha, ovo, e determina a interação, o fluxo do processo. Mesma coisa em um sistema, em um projeto de software, tá? Você utiliza o framework, pode utilizar uma biblioteca pronta de tela, mas além disso ele determina o fluxo. Ele associa os campos da tela com o controle do seu projeto, que está associado a um modelo que gera, por exemplo, tabelas automaticamente no banco de dados. Então, pessoal, uma visão geral aqui para associar tudo que nós conversamos. Temos aqui um projeto Flutter que vai ter o nosso código, as bibliotecas e o framework. O framework vai fazer a chamada do nosso código. O nosso código com certeza vai fazer o uso de bibliotecas e o próprio framework também pode utilizar a biblioteca, certo? O código será desenvolvido pela linguagem de programação Dart. O framework será o Flutter. E como é um projeto Flutter, a biblioteca será de widgets. O que seria isso? Tem um significado de atalho, de acesso, tá? Então pode ser uma interface gráfica, ou acesso a uma funcionalidade, ou de um controle, certo? Uma das grandes vantagens é que tanto a linguagem de programação como o framework possui o mesmo fornecedor. E não é qualquer fornecedor, é o Google, certo? Então, a linguagem pode evoluir conforme as necessidades do Flutter, que é uma grandíssima vantagem, tá? Então, através de um único projeto, pode-se gerar um app nativo na versão do Android ou para o iOS, tá? Lembrando que, para isso, o seu código, de forma geral, em grande parte vai ser um único código para ambas, mas pode ser que em determinados momentos, tá? De forma que ele gere um app nativo, você precise colocar um código específico para o Android ou para o iOS. Quais ferramentas serão necessárias? Naturalmente, o framework Flutter, que utiliza a linguagem de programação Dart, o GitHub para fazer o controle de versionamento do projeto, a IDE Android Studio, que possui o emulador, e todas as bibliotecas necessárias para gerar o app para o Android. Você pode usar o Android Studio para fazer a edição do código, mas eu prefiro utilizar o Visual Studio Code, que é mais levinho e eu gosto muito mais dele, tá? Para facilitar o uso, né, da IDE, do Visual Studio Code, é necessário a instalação do plugin do Flutter, que automaticamente instala o plugin do Dart, tá? Assim, ele reconhece o projeto Flutter e os comandos da linguagem de programação Dart. E agora, pessoal, para finalizar, eu juro que é a última parte, então não fuja daí e fique comigo até o final. Eu gostaria de falar rapidamente sobre o perfil de um desenvolvedor de aplicativo para dispositivos móveis. O que acontece? Independente do framework ou da plataforma, o hardware de um celular evolui muito rapidamente. Nem se compara a um computador, ou um notebook, ou qualquer outra coisa. A cada mês ou a cada 2 meses, sempre há uma novidade. O que é muito legal para os usuários, porém é uma loucura para os desenvolvedores. Para acompanhar essa evolução do hardware, o sistema operacional também precisa acompanhar. Consequentemente, os aplicativos, o framework e a própria linguagem também evoluem junto. Então são muitas versões, são muitas compatibilidades e incompatibilidades. Então quem for seguir essa carreira tem que ter um perfil de ter paciência, gostar de aprender e estudar bastante, tá? O que ajuda muito é que seja uma pessoa que dê valor aos conhecimentos fundamentais. Por quê? Porque independente da novidade, essa nova informação sempre está fundamentada por conhecimentos básicos.
Então, você tendo esses conhecimentos básicos, é muito mais fácil de assimilar essa nova informação. E chegamos no final da nossa aula, no qual tentei abordar todos os conceitos fundamentais para que a gente inicie a programação em dispositivos móveis. É muito importante que você reveja os conceitos, as aulas e complemente com materiais. Caso tiverem dúvidas, críticas ou sugestões, deixem aqui nos comentários. Um grande abraço a todos.